Rafael aplaudindo bem forte a Jesus. Glórias a Deus. Queridos, é com alegria que eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém ou não amém? Amém? Glórias a Deus. Que alegria, irmãos. Que noite especial, que felicidade em poder estar aqui, né, diante dessa EBJ, dessa escola bíblica. Para mim, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. É uma realização do meu coração estar vendo tantos jovens juntamente com o senhor aqui, pastor Marcelo, e todos os irmãos. Isso é lindo. E antes de eu ler qualquer texto e falar qualquer coisa, eu quero dizer algo para vocês. Se a gente se unir, nós vamos revolucionar essa cidade e toda a região. Mas é necessário que a gente se mantenha em unidade. Que Deus abençoe a vida do pastor Marcelo, aos meus amigos e irmãos que aqui estão, né, que vão nos ajudar também aqui ministrando, ao pastor Amós, ao Natan, nossa irmã Elichefe, ao pastor Vinícius. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Eu quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia, por gentileza, na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3. Nós estamos em uma escola bíblica e é necessário que você mantenha a sua Bíblia aberta. Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Nós vamos ler 2 versículos. O versículo é o de número 10 e o versículo é o de número 14. Glórias a Deus. Os irmãos conseguiram localizar o texto? Diga amém. Está escrito assim: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Versículo de número 14. Tu, porém, permaneça naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Eu quero pedir algo por gentileza, que vocês mantenham a Bíblia aberta, pois nós iremos trabalhar em alguns assuntos aqui especial e também em alguns textos. Vamos lá. Deixa eu introduzir essa carta de Timóteo. As epístolas de Paulo a Timóteo e a Tito são conhecidas como as cartas pastorais. Essa designação foi dada pela primeira vez por um homem conhecido como Tomás de Aquino. Acredita-se que no ano de 1274, ele escrevendo acerca da primeira carta a Timóteo, ele, na sua teologia, ele afirmou como se esta carta fosse uma regra pastoral que o apóstolo deu a Timóteo. O apóstolo Paulo, ele escreve aproximadamente 3 cartas pastorais, dentre as cartas que ele escreveu, que é a primeira, a segunda epístola e a carta de Tito. Vamos lá. Paulo escreveu essas 2 cartas pastorais a Timóteo, quando este ainda era pastor na cidade de Éfeso, uma capital na Ásia Menor, e nessa época, Éfeso era uma grande metrópole, um centro comercial, uma rota das principais viagens, desde o Oriente para o Ocidente. Éfeso também era uma cidade que hospedava o grande templo de uma deusa conhecida como deusa Diana, um palácio muito grande, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A cidade de Éfeso era marcada pela idolatria, os nichos do templo de Diana aquecia o comércio da cidade. Queridos, nessa introdução, enquanto que eu analisava na minha casa, eu procurei tentar fazer com que essa introdução ampliasse um pouco a nossa mentalidade, para que a gente pudesse entender quem foi Timóteo, quem foi sua família, e como que foi mais ou menos o seu ministério. Vamos lá. Em primeiro lugar, quem foi a família de Timóteo? Eu preciso que você redobre a sua atenção.
Timóteo, ele era natural de Listra, uma cidade na Ásia Menor, e ele é filho de um homem grego, de uma mulher judia, e Timóteo era fruto de um casamento misto, porque a mãe é judia, o pai é grego, e embora a sua mãe e a sua avó tivesse uma maior influência em sua formação religiosa, Timóteo também deve ter frequentado muito pouco a sinagoga. Por quê? Porque Timóteo não foi um jovem que foi circuncidado. Logo após a convenção, tudo certinho, depois de algumas viagens, foi necessário que esse jovem fosse circuncidado por causa dos judeus. Em segundo lugar, eu preciso tratar sobre duas pessoas que teve uma influência muito grande na vida de Timóteo. E eu analisando, acredita-se que uma das primeiras influências que a gente pode ter na vida é família. Segundo, é um amigo que está perto. Vamos lá. A forte influência que Timóteo tem, primeiro, vem da sua mãe, Eunice, e segundo, da sua avó, Loide. Essas duas mulheres ensinaram a Timóteo as sagradas escrituras. Deram, então, o início aos ensinamentos na vida de Timóteo acerca das sagradas escrituras, desde a sua infância. Então, Timóteo, ele tem um crescimento, um desenvolvimento dentro da sua casa, aonde a sua mãe e a sua avó vai ensinar a ele a palavra de Deus. É interessante a gente pontuar algumas características, porque quando eu analisei as epístolas de Paulo a Timóteo, eu entendi que Paulo usa um termo de uma fala muito interessante. E qual é o termo? Uma fé não fingida, que habitava no coração daquele rapaz. Mas por que essa fé habitava no coração dele? Mas vamos lá, por gentileza, coloque aqui no telão, para que a gente tenha uma base, diante disso que eu estou falando, quem foi o pai de Timóteo e quem foi a mãe. Por gentileza, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 1, se você quiser acompanhar com a sua Bíblia aberta, por gentileza, pode abrir. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 1. E chegou a Derbe e a Listra, e eis que estava ali um certo que, igreja? O certo que, igreja? Um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma mulher, de uma judia, que era crente, mas de pai grego. Isso é uma base que eu estou utilizando, para vocês verem que por mais que Eunice e Loide influenciasse, ensinasse a Timóteo, Timóteo também tinha um pai grego que vinha de uma cultura aparentemente um pouco diferente. Outra característica que eu preciso tratar, a vida de Timóteo, ela tem algumas marcas pessoais, a saber, Timóteo, ele tinha aparentemente algumas marcas. Ele era tímido, pois a Bíblia trata dessa timidez de Timóteo, e também Timóteo sofria de uma enfermidade. Vamos lá, para que eu possa ganhar tempo. Uma pergunta, quem foi Timóteo? Vamos analisar. Primeiro, Timóteo é apresentado na Bíblia como um cooperador, mas também como um discípulo. Ele é apresentado como que, igreja? Mais uma vez, como que, igreja? O cooperador é alguém que ajuda, o discípulo é alguém que aprende. Observe-se que, nessa primeira característica, eu quero tratar algo de extrema importância. Timóteo é alguém ensinável, porque ele é um discípulo. Timóteo tem a sensibilidade e uma característica de ouvir, aprender e praticar aquilo que o seu mentor, o apóstolo Paulo, está o instruindo. Eu gosto de tratar alguns pontos aqui que eu achei muito interessante. Primeiro, a Bíblia apresenta esse jovem como um filho de Paulo, um filho na fé, é claro. Primeiro tópico, um filho. Filipenses capítulo de número 2, versículo 22, se vocês quiserem colocar aqui para que eles vão anotando os versículos, está escrito, mas
bem sabeis qual é a sua experiência, e que serviu comigo no evangelho como um filho ao Pai. Então, a primeira característica é que Paulo considera esse rapaz como um filho. Segundo, o verdadeiro filho na fé. Todas as vezes, minha irmã Elicheve, pastor Vinícius, que trata esse termo de verdadeiro filho na fé, a minha mentalidade se abre. Porque se tem o verdadeiro, também tem o mentiroso. Então, Paulo está tratando, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 2. A Timóteo, o meu verdadeiro filho na fé. Terceira característica, ele chama Timóteo de amado filho. Primeiro, um filho. Segundo, um filho verdadeiro. Terceiro, um filho amado. Segunda epístola, capítulo de número 1 de Timóteo, versículo de número 2. A Timóteo, meu amado filho. Vamos dar continuidade. Quanto ao compromisso desse rapaz, é necessário a gente entender que, dentre muitos cooperadores de Paulo, ninguém foi como Timóteo. Ele serviu tanto a Cristo, como à igreja e ao evangelho. Em Filipenses 2, 19 a 24, Paulo nos oferece uma descrição do compromisso de Timóteo ao evangelho. Isso aqui eu acho muito interessante. Por quê? Porque eu sei que aqui tem jovens, eu sei que aqui tem adolescentes, e eu sei que aqui tem gente adultos. Então, diante desse ensinamento, eu quero demonstrar para vocês que tudo aquilo que Timóteo vem aprendendo, ele vem demonstrando para nós um verdadeiro compromisso, tanto com a igreja, tanto como cooperador, tanto como servo, como ministro do evangelho. Filipenses 2:19 e o 20 está escrito: espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também esteja em bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, porque ninguém tem de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos estados. Então, Paulo está enviando Timóteo à igreja de Filipos, a fim de que, Paulo sabe quem é Timóteo, pastor Isaías. Pastor Marcelo, Paulo não está enviando qualquer um. Timóteo está enviando alguém que aparentemente parece que é muito novo, e é novo, mas tem muita responsabilidade, tem muita maturidade. Será que se hoje Deus olhasse para nós e falasse assim: vou te enviar lá para a África com uma missão de transmitir um evangelho verdadeiro, sem desvio, com responsabilidade, qual seria o nível da nossa maturidade? Será que nós desviaríamos o caminho? Será que a gente tentaria mudar a linguagem a fim de tentar agradar aqueles que teriam nos ouvido? Por isso que Paulo envia Timóteo, porque Paulo sabe quem é Timóteo, sabe do nível da responsabilidade. Segunda característica que eu preciso tratar: Timóteo é alguém que o Paulo envia, e isso é interessante. Ele não é alguém que apenas vai pastorear, ele não é apenas alguém que vai cooperar. Vamos lá? O texto de Filipenses, capítulo de número 2, por gentileza, versículo de número 23. Se vocês quiserem acompanhar na palavra de Deus, pode manter a sua Bíblia aberta. Está escrito: de sorte que espero vou-lo enviar, logo tenho provido os meus negócios. Então, o que Paulo está dizendo na carta aos Filipenses? Que Timóteo, ele não é apenas um pregador, ele é alguém que é enviado e tem a capacidade, irmãos, isso aqui é sério, de manter fiel a mensagem que foi entregue a ele. Não tem desvio, não tem volta. Irmãos, isso aqui é sério. Ministério não é brincadeira. Se Deus te entregou uma mensagem, entregue a ela como Deus o entregou. Eu estava lendo mais cedo algo muito interessante. É como se fosse uma corrida de revezamento. Como Paulo entregasse, pastor Amós, na mão de Timóteo, pastor Vinícius, uma tocha do evangelho. E ele tinha que transmitir essa tocha, pastor Jesaías Mateus, com fidelidade, sem desvio, sem volta, mantendo intacto aquilo que foi entregado a ele. Eu acho isso interessante, porque todos nós temos que ter essa maturidade,
Todos nós temos que ter essa característica. Em um mundo que a gente tem que dar volta nas mensagens para poder agradar alguém. Em um mundo que a gente tem que enquadrar a mensagem a fim de agradar aquele que está nos ouvindo. Só que Paulo está dizendo assim: Timóteo, você é um enviado, sei do teu caráter, sei da tua maturidade. Por gentileza, não desvie a mensagem, não desvie a carta. Então, Timóteo era alguém que tinha compromisso, por isso que Paulo envia ele. Timóteo era alguém que era enviado, porque tinha muita responsabilidade, mas Timóteo também era um cooperador, porque Paulo deixa registrado para nós, na carta aos Romanos, capítulo 16, versículo 21, saúdo-vos a Timóteo, o meu cooperador. Vamos lá. Dando continuidade, tratando sobre esse assunto, é necessário a gente trabalhar em alguns textos aqui, porque quando essa carta foi escrita, acredita-se que Paulo está vivenciando um momento desafiador do seu ministério. E eu trabalhando alguns textos, eu pude observar que Timóteo não foi alguém que apenas enviou uma mensagem. Timóteo não foi alguém apenas que entregou a mensagem, mas também participou de algumas aflições que Paulo teve. A saber, Filipenses capítulo de número 1, Hebreus capítulo de número 13, versículo de número 23, está escrito: sabeis que já está solto o irmão Timóteo, com a qual, se ele vier, depressa vos vereis. O que o escritor aos Hebreus está tratando? Que Timóteo, ele está passando por um desafio. E quando a gente lê essa carta, aparentemente, só parece que Timóteo foi um jovem pastor, que pregou, que enviou uma mensagem, mas para nós, que somos novos, e até mesmo os mais velhos, demonstra que Timóteo enfrentou alguns desafios, e dentre os desafios, a prisão, se mantendo íntegro a Deus, fiel a Deus. Timóteo não se deixa mover pelas crises, Timóteo não se deixa mover pelos momentos que ele está enfrentando, ele se mantém posicionado. Mas eu preciso tratar um negócio aqui, que isso me deu muita inspiração enquanto que eu estudava em casa. Porque quando a gente analisa a vida de Timóteo, observa que a vida de Timóteo, ela teve uma evolução ministerial. Vamos lá? A primeira vez que Timóteo é tratado na Bíblia foi em Atos 16, capítulo de número 1, e ele é chamado pelo Dr. Lucas de discípulo. A quinta característica é Filipenses 1:1. Paulo chama ele de servo do Senhor Jesus. A sexta característica, Colossenses 1:1. Paulo chama ele de irmão, meu irmão. Então vamos lá. A sétima característica, 1 Tessalonicenses 3:2. Paulo chama ele de ministro de Deus. Oitava, 1 Timóteo 6:11. Paulo chama ele de homem de Deus. E a nona, 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 5, Paulo chama ele de evangelista. Então vamos lá, a primeira vez chamado como discípulo, a segunda vez chamado como cooperador, a terceira vez o apóstolo Paulo chama ele de trabalhador na obra do Senhor, a quarta vez Paulo chama ele de pregador do evangelho. A quinta vez, Paulo chama ele de servo de Jesus. A sexta vez, Paulo chama ele de irmãos. A sétima vez, Paulo chama ele de ministro de Deus. A oitava vez, Paulo chama ele de homem de Deus. E a nona vez, Paulo chama ele de evangelista. Então isso demonstra para nós que a obra de Deus, esquece esse negócio que eu fui chamado para ficar na cadeira. Tira isso da cabeça. A obra de Deus é chamada, Deus nos chama para fazer o quê? Viver uma vida de quê? Evolução, crescimento, desenvolvimento. Alguém um dia olhou para ele e disse assim: você é um discípulo.
Outro dia, Paulo, alguém olhou para ele e disse assim, agora eu te vejo como um cooperador. Outro dia, pastor Jesaías Mateus, o outro diz assim, eu te chamo agora de alguém que trabalha na obra do Senhor. Lucão, a outra vez, alguém olhou para ele assim, já vi, já sei que você é discípulo, já sei que você é trabalhador, já sei que você serve, mas agora eu vejo você como um pregador do evangelho. Aí tem alguém olhando para Paulo, para Timóteo, parou no pregador? Não, ele é servo, ele é irmão, ele é ministro, ele é homem de Deus, ele é um evangelista. Deus está nos dando uma orientação. Vida cristã é evolução. Não é porque eu comecei como cooperador que eu vou ficar como cooperador. Tem um cargo te esperando, evangelista. Tem um cargo te esperando, pastoral. Tem um cargo te esperando, ministro da palavra de Deus. Então, analisando esse fato, a gente observa que a vida de Timóteo foi uma vida de desenvolvimento. Mas vamos lá, queridos. Vamos entrar aqui na carta de 2 Timóteo. Eu preciso tratar alguns versículos. O capítulo de número 1, versículo de número 3, a parte final do versículo, o apóstolo Paulo, ele fala que faz memória de Timóteo. E nas suas orações, ele ora noite e dia. E Paulo deseja tratar um assunto muito interessante. Isso aqui, eu preciso que vocês memorizem o que eu vou falar. O versículo de número 5, Paulo fala assim, ó, pode colocar aqui no telão, por gentileza? Segunda epístola de Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 5. Trazendo o que, igreja? Trazendo o que? E a fé não que habitou, fingida aqui, em ti a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. Isso aqui mexe comigo, porque eu estava analisando em casa. Irmãos, herança, Gabriela, é o que você deixa para alguém. Legado é o que você deixa em alguém. Eunice Loide está dizendo, eu não deixo uma herança, eu deixo um legado. Ó Paulo, a fé que há em ti não é qualquer fé, e não é uma fé fingida, é uma fé que veio da avó, passou para a mãe, e chegou em ti. Irmão, eu estou com vontade de dar lugar, mas eu estou dando aula. Escute isso aqui, escute isso aqui. Isso é sério. A orientação de Paulo é, tem uma fé que veio da tua avó, passou pela tua mãe, e agora está habitando no seu coração. E Timóteo, não é qualquer fé. Não é uma fé fingida. Tem pessoas que não recebem herança. Tem pessoas que recebem um legado. Você vai ver alguém prosperando, tendo riquezas, mas com a fé fingida. Mas você vai ver alguém que não tenha tanta prosperidade, mas com a fé intacta. Nessa aula eu ministro no seu coração. O que habita no teu coração não é fingido. Passou pela avó, passou pela mãe e agora habita no teu coração, Timóteo. Uma geração que vive uma fé fingida. O que é fé fingida? Vivo de evento. Vivo de conferências. Vivo de congresso. Timóteo, há uma fé que habita em ti. Olha o texto. Traga memória. Lembre-se, pense que o que tem em ti é muito valioso para você perder de qualquer maneira. Uma fé não fingida. E eu gosto disso, irmãos. Porque quando a gente começa a tratar desses assuntos na Bíblia, isso mexe com o meu coração. Porque em um mundo em que se transmite uma fé triunfalista, e eu tenho trabalhado muito com os jovens e os adolescentes da nossa igreja, sobre uma teologia da prosperidade muito avançada, em que você vai ter, e que a fé é só para ganhar, a fé é só para buscar, a fé é só para adquirir, e que fé é essa? Porque a Bíblia diz
que sem fé é o quê, irmãos? Impossível agradar a Deus. Isso é sério. Então quer dizer que quando eu canto muito, se eu não tiver fé, nada. Eu prego muito, mas se a fé não for uma fé verdadeira, for uma fé fingida, nada. Então, a primeira característica é essa. Traga à memória uma fé não fingida. Repito para você memorizar na sua cabeça. O que você tem não é uma herança. O que você tem é um legado. Dando continuidade, Paulo lembra Timóteo algo que ele já tinha tratado na primeira carta. Por este motivo, te lembro que desperte o dom. Que dom é esse? De Deus. Que há em qualquer um? Não. Que há em ti. Que foi qualquer um a mão que botou a mão na tua cabeça? Não. As minhas mãos colocadas sobre a sua cabeça. Aí quando você vai para a primeira carta de Timóteo, Paulo vai tratar o mesmo assunto no capítulo de número 4. Quando Paulo fala que ninguém deve o desprezar a sua mocidade. Então, eu preciso aqui fazer uma conexão. O desprezo da mocidade e o dom de Deus. Qual é o desafio desse jovem pastor? Pastor Vinícius, ele tem falsos mestres que estão implantados naquela cidade, que está tentando ir contra a sã doutrina da palavra de Deus. Então, qual é a primeira orientação? Ninguém despreza a sua mocidade por você ser novo. Segundo, desperta o dom. Ele não precisa ganhar, ele já tem. Ele só precisa reacender aquilo que ele já tem. Quantas pessoas estão dentro da igreja que tem um dom de ministrar, que foi chamado para um ministério, que Deus deu dom espiritual, mas parece que está apagado, parece que está escondido. E a orientação de Deus diante dessa EBJ é: primeiro, ninguém despreze a tua mocidade. Segundo, desperte, Timóteo, o dom de Deus que há em ti, que foi colocado com a imposição de mãos. Isso aqui é necessário ser tratado, irmãos. Em um mundo que estão tentando abafar, parar a juventude. Irmãos, com sinceridade, não é sobre o neopentecostalismo, essa doideira que estão vendo aí, pastor, de gente subindo em coluna e fazendo um monte de... Não é! Esse dom que ele está dizendo é o dom que está sendo tratado na primeira carta de Coríntios e também em Efésios 4:11, o dom que é dado pela edificação da igreja. Então o ministério que eu tenho não é para o meu bel prazer, o ministério que lhe foi concedido não é para você se vangloriar, é para que a igreja de Deus seja edificada. Desperte-o. Parece que está dormindo, né? E é isso que a gente precisa. Eu tenho conversado muito com o pastor Marcelo e alguns amigos que aqui estão. Já tive até essa conversa com o Gés em algumas viagens. A gente precisa despertar essa juventude dessa cidade. Porque tem jovens que têm talentos, homens e mulheres que têm talento, mas tudo é uma desculpa. Sou muito novo. Deus levantou Josias. 2 Crônicas 34, com 8 anos. Sou muito velho. Deus levanta Moisés com 80. Qual é a desculpa? É porque é muito novo? É porque é muito velho? Não dá, para Deus não cola. Então a orientação de Deus para a tua vida é: desperte o dom de Deus que há em ti. Eu preciso tratar outro versículo aqui para que a gente ganhe tempo. Paulo dá um conselho a Timóteo no versículo de número 13 do capítulo de número 1, que ele deve conservar o modelo dessas sã palavras que de mim vocês têm ouvidos. Paulo, pastor Marcelo, não está ouvindo de qualquer um. Não é qualquer líder que está ensinando. Não é qualquer pessoa, Dário, que está transmitindo esse ensino. É alguém que foi chamado, vocacionado por Deus e tem fidelidade na palavra. Conserve esse modelo. Não muda o estilo. Não muda o jeito. Não dá jeitinho. Mantenha dessa maneira. Desse jeito. Aí, o capítulo de número 2, ele dá uma outra orientação. Fortifica-te. Fortifica em qualquer lugar? Não. Na graça que há em Cristo Jesus. Parece que tem alguém pregando outra graça no culto, Priscila.
Parece que tem alguém tentando transmitir um ensinamento fora do padrão. Paulo, Timóteo, é essa graça. Fortaleça nela. Vamos para o versículo de número 10 do capítulo 3. E eu vou trabalhar alguns versículos para a gente terminar. O versículo de número 10, Paulo dá uma orientação a Timóteo. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, ensinamento, modo de viver, conduta. Irmãos, pelo amor de Deus, nós não estamos falando de um líder que ensina na teoria. Paulo está dizendo, os meus ensinamentos estão de acordo com a minha vida. Olha o meu modo de viver. Não desvia dessa doutrina. Não pegue outra rota. Se mantenha firme nela. Em quê? No modo de viver. Na intenção. Ai, irmãos, pelo amor de Deus. O que tem de gente que aprende certo, mas faz a coisa errada. O que tem de gente, eu falei que a mocidade domingo na EBD, a gente fala, e parece que não entra na cabeça. Nunca se houve um tempo aonde, Paulo está dizendo, Timóteo, oi, haverá tempo que eles vão ter, comichão nos ouvidos. Parece que tem dificuldade de aprender. O nome, a característica, a identidade é um discípulo. Mas quando vai botar na prática, parece que o errado é o líder que está ensinando. E não é assim. Paulo está dizendo, Timóteo, olha o meu modo de viver, olha a minha intenção, olha a minha fé, olha o meu amor e a minha paciência. Paulo está mostrando para Timóteo como ele deve se comportar diante da sã doutrina. Exemplo para os fiéis. Aí Paulo vai fazer um avanço e ele vai tratar assim, versículo de número 11. Perseguições e aflições tais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra, as quais perseguições sofri, e o Senhor me livrou de todas. Irmãos, parece que Timóteo foi só ensinado uma teoria, não é? Parece que só foi ensinado uma teoria, né? Parece que alguém só transmitiu um ensinamento, só falou, mas, quando você lê Atos 14, Paulo está na sua primeira viagem missionária. Ele passa por uma perseguição, é apedrejado, e após o apedrejamento, a Bíblia diz que aquela cidade dá um bom testemunho daquele rapaz. Que rapaz é esse? Timóteo. E aí, ele inicia a viagem missionária. Quando ele inicia a viagem missionária, tem alguém pensando que tem mesinha preparada, tem alguém pensando que a viagem missionária, vou comprar um passaporte, vou andar de avião, vou fazer storyzinho, vai ser uma beleza. A primeira coisa que ele tem é uma experiência com o Espírito Santo. Qual é a experiência? Olha o apóstolo Paulo, já sei. Vou pegar uma rota, vou ir para uma cidade, e diz a Bíblia que o Espírito Santo impediu ele de ir. Vou para a Macedônia. Para a Macedônia você também não vai. Você sabe qual é a orientação aqui? É Deus ensinando para Timóteo. Ter conhecimento é bom, mas experiência com o Espírito Santo também é. Porque ministério não é andar por onde quer. Ministério não é fazer o que quer. Ministério é andar por onde o Espírito Santo o orienta. Aí eu fiz uma descrição aqui rápida para me finalizar. O próprio Jesus disse para o apóstolo Paulo que ele sofreria. E aí vamos lá. Ele foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, foi preso e açoitado em Filipos, escorraçado em Tessalônica, enxotado em Bereia, chamado de tagarela em Atenas, foi chamado de impostor em Corinto, enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, enfrentou um naufrágio na viagem para Roma e foi picado por uma cobra em Malta. Você sabe o que isso aqui nos mostra, irmão? Que a vida cristã, para me finalizar, é muito além do que a gente imagina. Você sabe por causa de quê? Porque o Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo 18, eu deixei esse versículo para terminar. Versículo 18, 19 e 20, Jesus diz assim, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro de vós me odiou a mim. Se vós foste do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes vos escolhi do mundo, para que isto que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vão perseguir a você. Vou finalizar esse estudo falando, sabe sobre o quê? Timóteo é um retrato
de alguém que teve integridade, enfrentou a timidez, enfrentou a doença, enfrentou a dificuldade, enfrentou perseguições, enfrentou a prisão, mas mostrou para nós que ministério é saber pegar a tocha em uma grande corrida e saber transmitir a tocha do evangelho para outros, sem mexer no evangelho, sem dar voltinha. Eu não sei se Jesus volta a 10 anos, a 20 anos, eu não sei, mas eu quero passar para a minha próxima geração um evangelho de fidelidade, um evangelho responsável e de integridade. Amém, irmãos? Eu agradeço a minha oportunidade, que Deus possa abençoar a vida de vocês.